Fala pessoal, aqui Giovanni Rodrigues, canal Vigilante. Vim aqui fazer um resumo para vocês da portaria nova da Polícia Federal, né, que regulamenta a atividade de segurança privada. Eu me refiro à portaria 18.045 de 2023, que vai passar a vigorar a partir do dia 1º de maio. Praticamente a portaria toda foi um copia e cola da portaria 3233 de 2012. Essa portaria ela mostra, né, de fato, que nós precisamos de uma lei federal para não ficar suscetíveis aí a mudanças, né, por regulamentações através de decretos e portarias, e muita coisa poderia ter sido mudada por portaria e infelizmente não foi. Por isso, a importância de nós termos uma lei federal revogando a Lei 7.102 de 83. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é o que está previsto no artigo 154, que é sobre a validade da CNV. A CNV anteriormente tinha validade de 5 anos e agora ela passa a ter uma validade apenas de 2 anos, certo? Quem já tem a CNV emitida vai continuar tendo a validade aí correspondente. Quando ela vencer, né, quando for ser feita a renovação da CNV, ela então terá a validade de 2 anos apenas, né? Isso é um absurdo, eu não sei por que inventaram isso, mas enfim, é o que está previsto na nova portaria. Um outro ponto, pessoal, importante que eu gostaria de destacar para vocês é sobre o artigo 28, tá? Que trata ali sobre a questão dos veículos de transporte de valores. A gente sabe que na portaria 3233 ela tinha a possibilidade da colocação, da implantação de ar-condicionado ou climatizador, mas todo mundo sabe que um climatizador não refrigera ou não ameniza, né, o calor igual a um ar-condicionado. Então, para quem trabalha no transporte de valores aí, agora a previsão dos carros de transporte de valores, dos carros fortes, terá que ter o ar-condicionado, né? Será obrigatório e não mais a opção de ar-condicionado ou o climatizador. Outra coisa que eu gostaria de destacar para vocês, outro ponto, tá, que está no artigo 156 dessa mesma portaria, é sobre os direitos do vigilante, né? Tá escrito ali: assegura-se ao vigilante o porte de arma conforme disposto em lei. Como estava antes na portaria 3233, que era o artigo 163, dizia que os vigilantes, né, que era um direito do vigilante, porte de arma quando em efetivo exercício, não quando em efetivo serviço, ou não somente em serviço como prevê a legislação. Mas a portaria ela dava uma brecha, né, em tese, uma brecha para os pedidos de porte de arma, porque garantia ao vigilante porte de arma quando em efetivo exercício, quando ele estivesse exercendo a profissão de vigilante, não somente apenas em serviço, como prevê a lei. Então ele, né, era de certa forma até, eu acredito que justo essa previsão do texto, mas eles, talvez por terem percebido essa brecha que poderia, inclusive vários portes de arma nós fizemos para colegas vigilantes, né, utilizando esse dispositivo da portaria 3233 lá no artigo 163. Mas agora eles mudaram o texto, então está previsto ali do vigilante ter o porte de arma conforme disposto em lei. Já ficou mais alinhado com o que está na lei e ficou mais engessado para abrir brecha, né, precedentes para os vigilantes poderem pedir o seu porte de arma, né? Infelizmente, eles alteraram o texto. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar para vocês, que já tinha previsão lá na portaria 3233, mas eu vou falar aqui dos deveres do vigilante, que está no artigo 157, é obrigação do vigilante exercer a sua atividade com urbanidade. O que significa urbanidade? Urbanidade é a qualidade, né? São procedimentos formais ali que o vigilante exerce com respeito, né, aos cidadãos. Ele tem ali a ética profissional, trabalhando com respeito às demais pessoas naquele ambiente de trabalho. Também ele trata ali da probidade. Tá? O que é probidade? Probidade, ele pode ser até equiparado, pessoal, né, com o princípio da moralidade, que é o princípio que rege a administração pública. Por exemplo, pessoas que exercem cargos públicos, elas precisam observar o princípio da moralidade, né, que ali significa honestidade, caráter, integridade, agir com essas qualidades, com essas qualificantes aí. Então o vigilante ele deve agir, além de agir com urbanidade, com respeito, né, com educação às pessoas, ele também precisa observar essa questão do caráter, da honestidade,
né, sendo uma pessoa que age com integridade ali no seu ambiente de trabalho, e é um dever do vigilante. E também o denodo, que é o quê? Que é a capacidade de tomada de decisão, que é ato de bravura ou agir com coragem, né? Ele precisa ter essa iniciativa para poder trabalhar, para ser um profissional de segurança. Então, por que eu falei sobre isso? E isso já tinha previsão no artigo, lá na portaria 3233, mas nesse artigo 157, olha que interessante. Quanto à questão, que é o outro ponto que nós vamos entrar agora, que caso o vigilante não observe, né, que ele pode ser inclusive sofrer sanções, e uma das sanções que está ali prevista na questão do artigo 158, o artigo 159 dessa portaria 18.045, é a cassação do registro do vigilante. Isso não tinha previsão na portaria 3233. Então, se o vigilante se envolver em uma situação onde seja comprovada com elementos, obviamente, que ele vai ter, né, baseado ali na própria lei 9784, né, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, que se refere ali à abertura de procedimento, né, ele vai ter direito, obviamente, à ampla defesa, também até a apresentar um recurso para tentar reverter, mas o que é importante destacar para vocês é que o vigilante, ele pode sim ser enquadrado aí, num procedimento até inclusive da suspensão cautelar aí, tá? Do seu registro de vigilante, onde ele não poderá exercer a função. Tá? Então, obviamente que tem que ser fundamentado, né, esse procedimento da Polícia Federal, que ela tem que arrecadar esses elementos comprobatórios, né, juntar toda a documentação, ocorrências e também a documentação que a empresa vai fornecer sobre esses fatos, né, se o vigilante não agir dentro dessa conduta, se ele não estiver cumprindo as obrigações, dos deveres de agir nessa função. A Polícia Federal, a DELESP e também as próprias comissões de vistoria, elas têm que abrir um processo administrativo, né, e tem que abrir uma portaria, né, mediante uma portaria, né, que vai constar ali a data, o local e a descrição pormenorizada ali, detalhando esses fatos do vigilante. Então, ela pode suspender o registro do vigilante até o término do procedimento, que pode acarretar na cassação aí definitiva do registro do vigilante, né? Então, se ele perder, por exemplo, a sua aptidão ali, conforme o artigo 150, aptidão física, mental e psicológica, ou ele perder ali a sua idoneidade moral pela abertura, pela instauração de algum inquérito policial ou algum processo criminal, ele também está suscetível à cassação, a perda do seu registro de vigilante, tá? Outra coisa importante que eu gostaria de destacar para vocês, que isso aqui já é para mim um ponto mais grave, tá? E em relação aos deveres do vigilante, vocês podem perceber o seguinte, ó, que além do artigo 157 prever que ele tem que agir, ele tem que exercer atividade com urbanidade, probidade e denodo, né, como eu já acabei de explicar para vocês, ele também tem que observar os direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivos, bem como também respeitando a diversidade e a dignidade da pessoa humana no exercício de suas funções. O que eu gostaria de destacar para vocês aqui? Esse tipo de destaque da questão dos deveres dos vigilantes, ele não tinha previsão na portaria 3233 que o vigilante deveria observar, bem como respeitar as diversidades e a dignidade da pessoa humana no exercício da função. A Polícia Federal fiscalizar as escolas e for trabalhado, né, dentro das escolas de formação ali na grade curricular, uma ênfase nesse perfil de profissional, vai com certeza trazer uma qualificação melhor. E obviamente as empresas selecionando, né, ali através do processo seletivo, ali com o seu RH e o psicólogo ali, fazer uma boa seleção, observado esse perfil, destacando esses pontos positivos que o vigilante tem que ter esse tipo de conduta, né? Tem que observar esse tipo de comportamento, tem que cumprir essa função de observar e de respeitar essas questões aí que está envolvendo na questão dos deveres do vigilante, vai ter um profissional muito mais qualificado no mercado. Só que em contrapartida a isso, torna frágil, porque se o vigilante for enquadrado, vou dar um exemplo para vocês aqui, de um absurdo, bem radical exemplo, mas eu vou dar esse exemplo para mostrar para vocês aonde eu quero chegar. Um exemplo de um vigilante num shopping, onde eu presenciei isso. O vigilante, ele foi acionado numa confusão que houve de uma pessoa, né, que não se identificava, né, com o sexo biológico, uma pessoa que dizia que era uma mulher, mas ele era na verdade biologicamente um homem, né? Ele dizia que ele se identificava como uma mulher e ele queria adentrar um banheiro feminino. Houve uma confusão
e o vigilante foi acionado. Eu não sei como ficou o desenrolar dessa situação, mas nesse caso aqui, essa situação que foi colocado dentro do artigo 157 como a questão do respeito à diversidade, né, o vigilante se envolvendo numa situação onde ele possa responder por esse procedimento, por atuar, né, nessa questão, é um fato polêmico, eu sei que tem muita discussão sobre isso, mas o vigilante poderia, né, perder em tese o seu registro de vigilante, caso ele se envolvesse numa questão onde fosse configurado por terceiras pessoas ali, né, pela parte envolvida, pela vítima, ou até mesmo pela Polícia Federal no procedimento administrativo, que o vigilante não respeitou a diversidade, né? Então, fica muito frágil, tá? E aqui pode ser até, inclusive, um alerta para os vigilantes prestarem atenção, agir sempre, né, com a postura, agir sempre dentro da legalidade, respeitando os limites aonde ele pode estabelecer a sua atuação, né? Obviamente, até caso vá progredir para uma situação onde ele tem que fazer um emprego de força, né? Ele tem que ter um cuidado, né? Utilize o bom senso, né? Cuide, porque sempre tem uma câmera filmando, né? E o vigilante, se ele não cuidar, né, os limites estabelecidos ali pela legislação, ele pode se acabar perdendo a sua credencial ali, a sua possibilidade de trabalhar, e infelizmente ele pode até ter a suspensão cautelar do seu registro, tá? Eu entendo que o vigilante ele precisaria passar, porque o que é o princípio da presunção de inocência? Ninguém pode ser considerado culpado até transitado em julgado, né? Até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso está previsto na Constituição. Mas no caso do vigilante é que o fato da abertura do inquérito ou de outros elementos que possam acarretar nessa ocorrência, o vigilante pode acabar perdendo a sua credencial, o seu registro ali. Então, muita atenção, muita cautela para os profissionais de segurança privada. Estou dando um exemplo de vários outros que podem acontecer, tá? Só para vocês entenderem aqui o que está previsto nesse artigo 157, 158 e 159, referente aí à questão da apuração das condutas dos vigilantes e os procedimentos administrativos que o vigilante pode sofrer, certo? Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês, pessoal, é o artigo 164, tá? Que prevê a possibilidade da empresa ser punida, né, ser responsabilizada caso, né, lá no inciso 6º, se ela deixar de assistir jurídica e materialmente o vigilante quando em prisão por ato decorrente de serviço. Então, nós não tínhamos essa previsão, tá, na portaria 3233, isso aqui, no meu entendimento, traz, de certa forma, uma certa segurança jurídica para o vigilante poder trabalhar e atuar. Porque já aconteceu várias vezes casos que a empresa, né, o vigilante agindo corretamente no seu posto de trabalho, mas com o desenrolar da ocorrência, foi responder isso, né? Foi responder um processo criminal, a empresa não enviou advogado, se comprometeu a enviar e não enviou no dia, e aí o vigilante teve que ir lá buscar ali dentro, tiveram que designar um defensor público, o vigilante teve uma certa dificuldade lá, porque não teve assistência da empresa. Então, a empresa deixar de assistir jurídica e materialmente o vigilante, quando ele for preso ali no ato decorrente do serviço, ela pode ser responsabilizada, inclusive com multa. Tá? Isso é um outro ponto que eu destaquei para vocês. Aí ela trata aqui que englobam as funções de segurança privada, tá? Para quem não sabe, já fica bem claro, isso aqui não está previsto na portaria 3233 também, e eu gostaria de destacar para vocês que fica mais claro aqui quais são as funções do vigilante. Por exemplo, o que engloba a função de vigilante? Que é típico da segurança privada: abordar ou realizar contenção de pessoas com ou sem o uso de força, da força, né? Realizar revista privada, tá? E aqui há de se destacar e não se confunde aqui a revista ou a busca pessoal, tá? Que é só os agentes de segurança pública. Aqui está relacionando ao objeto do contrato dentro de uma área privada, onde o vigilante, né, vai atuar, né, dentro dessas limitações, com a revista privada. Tá? Então faz parte do cotidiano e também é função do vigilante realizar a revista privada, também realizar rondas, certo? Fazer as rondas ali no local, intervir diante de hipótese de crime, olha só que interessante, em caráter preventivo ou até repressivo. O que é caráter preventivo? É medidas, né? Agir ou intervir diante de uma hipótese de um crime de forma preventiva, né? Antes de ele acontecer, tomando as medidas para que não aconteça ou para que não continue a acontecer, ou até mesmo em caráter repressivo, que é o próprio combate ali, a própria atuação direta no momento daquela situação
do crime ocorrendo naquele momento, em caso de furto ou até mesmo no caso de roubo, né? Ou algum outro tipo de crime que possa acontecer no local. Então, é em caráter preventivo ou até repressivo, certo? Aqui que é a atuação direta ali, mais enérgica do vigilante, né, para impedir ou inibir ações criminosas. Fica mais claro as funções que o vigilante exerce no seu posto de trabalho. Então isso aqui é muito importante, ficar taxativo, ficar claro isso aqui, porque muita gente, né, não sabe qual é a função do vigilante, o próprio vigilante às vezes não sabe qual é a sua atribuição, o que ele deve fazer, quais são ali, o que são funções, né, características da atividade, da profissão do vigilante. Então tá aqui destacado para vocês essas situações. No mais era isso. Se inscreva no canal, se você gostou desse conteúdo, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, né? E nos ajude aí a divulgar esse conteúdo para mais pessoas que têm dúvida sobre a nova portaria. Infelizmente, né, nós tínhamos a possibilidade o ano passado, inclusive foram enviados ofícios, né, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nós participamos de reunião com representantes da direção, do diretor-geral da Polícia Federal, para enviar algumas demandas, algumas solicitações para que fosse implementada uma nova portaria, né, que nós já sabíamos que ia ser publicada uma nova portaria. Fizemos algumas solicitações de demandas, não foi atendido nenhuma, e infelizmente está aí uma nova portaria, né, publicada pela Polícia Federal, que infelizmente quase nada altera para melhor a vida dos vigilantes, né? Mas não vamos perder a esperança e vamos batalhar para que a gente possa ter, obviamente, uma lei federal que estabeleça requisitos e os critérios, né? E também as condições de trabalho do vigilante, equipamentos, segurança jurídica, o armamento, né, dos vigilantes, para que eles possam ter condições melhores de trabalho, mas que isso seja definido em lei federal, não apenas em regulamentação como decreto e portaria, porque aí fica essa fragilidade e os vigilantes ficam dependendo de uma normativa que pode ser mudada em qualquer tempo, para melhor ou até muitas vezes para pior, como é o caso de alguns pontos que nós destacamos aqui. Nós estamos encaminhando ofício para vários deputados e senadores pedindo alteração legislativa para que o vigilante tenha condições melhores de trabalho. Um abraço, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.